Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal e, bom galera, estou aqui dando continuidade a scripts úteis, dessa vez é a parte 2. Então galera, o conteúdo de hoje vai ser basicamente voltado para a hotkey, tá? E lembrando, se você já conhece, tá? Não se adiante em pular o vídeo, porque são assim dicas, coisas que muito provável que vocês não conheçam e muito úteis mesmo, tá? Então, assim, a gente sabe que o Auto Hotkey, como o próprio nome fala, Hotkey é uma das principais funcionalidades dele que vocês mais utilizam, porque o Hotkey basicamente é você fazer determinada ação, qualquer ação, só quando você pressionar alguma tecla, né? Uma ou mais teclas. Então, nesse vídeo eu vou estar focando em mais ou menos umas 5 dicas bem úteis aí para vocês, tá? E qual é a primeira delas, galera, que muitos de vocês me pedem, tá? Então, para começar, vamos colocar nosso comandinho aqui para não ficar repetindo, tá? Futuramente eu vou ensinar vocês como criar esses atalhozinhos aqui. E a primeira delas que muitos de vocês me pedem é como fazer para uma tecla ter a função de liga e desliga. Ou seja, não precisar criar duas teclas, uma para ligar e outra para desligar. Tá? Então, sem isso, vamos ver um exemplo. Vocês geralmente criam algum script para algum jogo. Então, quando você apertar o ESC, ele vai ficar apertando aí o A infinitamente. E para você parar, você teria que criar outra tecla, por exemplo, delete, para parar, tá? Não se esqueçam da diferença do pause. O pause ele para o script, tá? E o suspend ele não para o script, ele apenas deixa de funcionar as hotkeys aqui, tá? Então você teria que fazer isso, né? Então, executando aqui, se eu apertar o ESC, ele vai ficar enviando A. Quando apertar o delete, ele para, apertar o delete de novo, ele continua. Beleza? Então, ele fica vermelhinho aqui que ele está pausado. Para você utilizar a mesma tecla, que seria o ESC, o que vocês têm que fazer? Vamos lá, apagar aqui. Vocês têm que adicionar uma flag, acho que é um comando mesmo, não sei o nome exato disso aqui, que se chama max threads per hotkey. Máximo de threads per hotkey. Como isso funciona, galera? É o seguinte. Antes de mais nada, eu vou demonstrar para vocês uma coisa. Na lógica, na teoria, a gente faria uma condição, né? Antes de adicionar aquele comando. Então a gente vai fazer o quê? Quando apertar o ESC, a gente pode dar um nome de qualquer variável aqui, tá? Então, por exemplo, a gente geralmente chama de toggle. Toggle do inglês é tipo um liga e desliga, tipo um interruptor, tá? Então, pode ser qualquer nome, tá? Então pode ser aqui, ó, liga, de ligar a tecla. Então a gente cria uma variável liga e essa variável liga, ela vai ter o valor de oposto de liga. Ela está negando liga. Se você assistir o vídeo de expressões, você vai entender. Então, assim, quando você cria uma variável, ela não tem nenhum valor. Ou seja, falsa, valor de zero. Se a gente inverter o valor dela, ela vai, ou a gente coloca o exclamação, ela passa a ter o valor oposto dela, que seja verdadeiro, ou 1. Tá? Então, só para vocês verem aqui, se eu vim aqui nas variáveis, veja bem. Liga não tem nem valor nenhum. Quando eu pressionar ESC, ó, liga passou a ter o valor oposto de liga, que é 1. Beleza? Então, beleza, criamos aqui esse liga. Para a gente fazer essa condição, assim, então o valor aqui de liga agora é 1, quando a gente pressionar. Quando a gente pressionar de novo, ele vai ter o valor de 0, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, ó. Por exemplo, se eu apertar aqui, ó, message box, liga, e vou executar. Apertei uma vez, ele liga, apertei de novo, desliga. Liga, 1, desliga 0. Beleza? Só para vocês entenderem, cada vez que eu pressiono o ESC, ele inverte o estado do liga, tá? Que pode ser qualquer nome. Beleza? Sabendo disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma condição. A gente tem aqui o nosso loop while, né, que agora eu não estou me lembrado de cabeça se eu ensinei ele no vídeo de loops, eu acho que não. Tá? Mas se eu não ensinei, eu vou trazer futuramente no canal, vocês me lembrem. Pode deixar nos comentários. While é uma condição, tá? Enquanto. Então, enquanto liga for igual a 1, ou liga for igual a true, que é verdadeiro, ou melhor ainda, se você assistiu o vídeo de condições, if, se a gente colocar assim, apenas liga, enquanto liga, ou seja, se liga existir, se ele for 1 ou verdadeiro, a gente faz a ação que a gente quer, que é enviar a tecla A.
Ou seja, quando a gente apertar o ESC, ele vai ligar, o liga não, ele tem um valor de 0 e vai passar a ser 1. Então, enquanto o liga for igual a 1, quando ele tiver ligar for um valor verdadeiro, ele vai enviar a tecla A. Tá? Aí o que acontece? Na teoria ele vai ficar enviando a tecla A. Quando a gente apertar de novo, ele vai desligar e ele vai checar aqui. Liga é igual a 1? É verdadeiro? Não. Então não faz nada, não vai enviar a tecla A. Porém, galera, quando a gente faz isso, ó, se eu apertar o ESC de novo, ele não vai parar. Por que isso acontece? As hotkeys são threads, são ações, né? Então, enquanto eu apertei o ESC uma vez, enquanto ele está aqui executando a ação dessa tecla ESC que eu pressionei, se eu apertar a tecla ESC de novo, que é ela mesma, ela ignora, ela não faz nada, porque já está sendo executada. Então, para mim permitir mais de uma thread ao mesmo tempo, tá? Então, assim, enquanto ele está, apertei ESC, enquanto ele está rodando essa ação, se eu apertar ESC de novo, ele vai vir aqui e poder executar a mesma hotkey, tá? Duas threads ao mesmo tempo. Então, para isso a gente coloca aquele comandinho max threads para hotkey, tá? E a gente coloca aqui o número 2, tá? Só duas, não precisa colocar 3, 4, nem 999, que eu vejo muitas pessoas colocando nos scripts por aí, sem mesmo saber o que é. Então, dessa forma, quando apertar ESC, ficou enviando A. Quando apertar ESC de novo, ele parou. Beleza, galera? Se tiver algum problema, se você apertar, não parar, assim, qualquer conflito, para evitar algum problema, adicione um sleep de 100, 50, 10, o que você precisar, beleza? Essa é a primeira parte aí, então, né? Que é botão on e off aí de uma tecla, para você não precisar estar criando duas teclas. Bom, qual é a próxima coisa? Muitos de vocês também me pedem. Enquanto eu estiver segurando uma tecla, eu quero que faça uma ação. Quando eu soltar, parou. Então, galera, para que isso é útil? O próprio exemplo do mouse. Por exemplo, você quer fazer um jogo aí que você tem que ficar apertando uma pistola que é semi-automática, você tem que ficar clicando para ficar atirando. Se você quiser que quando você segure, ela já fique atirando várias vezes, só enquanto você segurar, um exemplo, tá? Ou pode ser outra ação, tá? Qualquer outro tipo de ação aqui, né? Então, o que você vai fazer? Você vai usar um comandinho aqui. Você vai criar sua auto-hotkey, claro. Então, por exemplo, enquanto eu segurar o botão do mouse, botão do meio do mouse, tá? Só para a gente não dar conflito. Então a gente vai criar a hotkey do botão do meio do mouse, que é M-button, tá? Que é igual a middle button. E quando eu apertar o middle button, o botão do meio do mouse, ele vai fazer uma verificação aqui. A gente vai fazer uma verificaçãozinha, né? Podemos pular a linha aqui só para não ficar tudo grudado. If é uma condição. A gente tem o comandinho getKeyState, tá? Que é para pegar o estado de uma tecla. Aqui é uma função. Qual é o nome da tecla? A gente passa entre chaves o nome da tecla, né? Que é M-button, né? Que é a mesma ali. Enquanto ela tiver o P, que é a letra P de pisca, eu acho, se eu não me engano, que é de pressionada, tá? Mas pode considerar como português. Enquanto essa tecla estiver sendo pressionada, na verdade aqui, galera, me desculpem, aqui é while, tá? Aí final, aquela condição de sempre. Então, enquanto você apertou o botão do meio, né? Enquanto ela estiver sendo pressionada, o botão do meio estiver segurado, aí você faz a ação. Então, por exemplo, aí send A, tá? E acabou o nosso script, beleza? Então, ou seja, enquanto eu estou segurando, ele vai ficar aqui, ó. Se eu apertar só uma vez, ele, né, vai enviar o A uma vez. Bem provável. Então, por exemplo, é tão rápido, tá? Que eu aperto uma vez só, ele já envia várias. Então, olha que legal. Se eu segurar, ó, enquanto eu seguro o botão do meio do mouse, ele envia o A. Soltei, parou. Tá muito rápido e vendo muitas teclas. Como é que eu ajusto? A gente dá um sleep aqui. Então, ou seja, só... olha só que legal. Então, só quando eu segurar o botão do meio do mouse por mais de um segundo, aí sim que ele vai ficar enviando o A. Então, olha só. Apertei o botão do meio do mouse e não faz nada. Se eu segurar ele por mais de um segundo, aí ele começa a enviar o A. Viu que interessante? Então,
Essa é uma das outras funcionalidades, tá? Que vocês me pedem muito. Bom, qual outra funcionalidade? Múltiplas teclas, tá, galera? Então, acho que eu devo ter mostrado para vocês as teclas comuns, tá? Talvez eu tenha ensinado por base, assim, meio por cima, isso no vídeo de hotkeys e hot strings. Então, para a gente criar teclas, duas teclas, a gente pode criar, por exemplo, contra S, tá? Só assim, só um exemplo. Então, Ctrl S e faz a determinada ação aqui, né? Por exemplo, aqui, ação, né? Então, eu vou apertar aqui o Ctrl S e vai aparecer ali. Só que aqui, a gente não consegue, por exemplo, colocar aqui, quando eu pressionar a letra A e a letra S. Se eu fizer isso, né? Deixa eu sair aqui. Se eu fizer isso, ó, ele vai falar que é uma hotkey inválida. Então, como que a gente pressiona duas teclas ao mesmo tempo? Coloca aqui um E comercial. Então, quando eu pressionar a tecla A e a tecla S, ele vai fazer alguma ação, né? Então, vamos executar aqui, ó. Se eu apertar o A, ele não faz nada. Já vou explicar isso para vocês. Se eu apertar o S, beleza. Se eu apertar o A e o S junto, ó, ele faz a determinada ação. Beleza? Então, como a gente corrige isso aqui? Tá, galera? Antes de mais nada, a gente vai lá para outro conceito que eu não expliquei para vocês, que é muito importante, tá? Muitos de vocês me perguntam os problemas que acontecem. Então, eu já vou explicar para vocês arrumarem isso. Vocês vão colocar aqui o tio, tá? Coloca o tio antes da primeira tecla. Então, agora se eu apertar o A, ele funciona. Se eu apertar o S, funciona. Mas se eu apertar o A e o S junto, ele faz a ação. O que vem a ser essas letras aqui antes das... esses símbolos antes das letras? Seria uma espécie de flags, né? Então, por exemplo, vamos lá. Então, antes de mais nada, lá no Auto Hotkey, e vamos aqui na pesquisar hotkeys, certo? Aí aqui, galera, a gente tem que são os modifiers, né? Os símbolos modificadores, tá? Que é só a gente descer um pouquinho que a gente já chega. Aqui tem aquelas teclas que eu mostrei para vocês, já mostrei no vídeo anterior também. E aqui, tá? A partir daqui, essas teclas aqui, ó, estrelinha, o tio que eu mostrei e o cifrão, tá? Eles têm aí as funcionalidades que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, você criou aqui, para quando você pressionar a tecla A, ele aparece a mensagem aqui, tecla A. Nossa, escrevi tudo errado. Tecla A, beleza? Se eu apertar aqui a tecla A, ele vai aparecer. Se eu estiver, por exemplo, usando o computador e estiver segurando o Ctrl, Shift ou Alt e apertar o A, não vai acontecer nada, né? Ele vai apertar o A maiúsculo, Ctrl A não faz nada. Essas teclas assim que a gente às vezes está segurando, né, ou utilizando para outra coisa, ou segurando Shift ou Alt, a gente pode fazer que a letra A funcione do mesmo jeito. Tá? A gente coloca o estrelinha. Se a gente ver aqui o estrelinha, né, ele fala que a hotkey é ativada mesmo quando as teclas extras, né, estão sendo seguradas. Ou seja, olha lá, quando a gente coloca a estrelinha aqui, ele deixa ser pressionado com Shift, o Ctrl e etc. Então, se eu dar o play aqui, ó, se eu apertar o A, ele funciona. Se eu estiver segurando o Alt e apertar o A, funciona. Segurando o Ctrl e o A funciona. O Shift e o A funciona. E o Windows e o A também funciona. Óbvio que não funciona para outras teclas, né? Tipo o B e o A, né? Na verdade, mentira, funcionou. Funciona para todas as teclas, né? Pelo jeito. Então, beleza, galera. Desculpem aí por esse desatento. Então, na verdade, é todas, né? Até onde eu tinha visto aqui, mas na verdade são todas mesmo, tá? Então, qualquer tecla que você estiver pressionando, então estou pressionando aí qualquer outra tecla, e se eu apertar o A, ele vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Então, só esse atento aí. O outro modificador é o seguinte, quando a gente cria uma hotkey, vocês podem perceber, né? Não sei nem por que eu tirei aqui, né? Vocês
podem perceber que a tecla perde a função dela, tá? Então, por exemplo, eu apertei a tecla A, ele aparece a mensagem, só que ele não digita o A, né? Isso tá digitando aqui porque eu coloquei o tio, que foi o caso que eu corrigi aquela hora com vocês. Então, se eu apertar o A, geralmente quando a gente quer, o A perde a função dele. Então, você só faz isso que eu acabei de fazer, né? Que é o tio, que ele não faz não perder a função nativa da tecla, tá? Então, assim, a tecla não perde a sua função, né? E envia normal ela, beleza? E o nosso outro modificador, galera, é o cifrão. Isso acontece muito, tá? Que é o seguinte, vocês têm uma tecla, vocês vão apertar a tecla A, e quando vocês apertar a tecla A, vocês querem que envie, por exemplo, envie o B, e depois, né, dá um sleep aí, e depois envia o próprio A. Você precisa, quando você apertar o A, envia o B e o A. Só que tem um problema. Você está enviando o A, só que o A é a própria hotkey, então ele fica no loop. Quando você envia o A, ele... Opa! Aí volta para cá. Para o A, a tecla que você colocou aqui não ativar ele mesmo, não ficar nesse loop, você coloca aqui um cifrão. Na maioria das vezes, se você fizer isso aqui, ó, ele não vai funcionar. Vamos apertar aqui o A. Ó, ele funcionou. Apertando o B. Aí já parou, ó. Ele dá até uma travadinha. Quer dizer, na verdade aqui é o tempo, né? Mas ó, ele não está enviando o A. Porque ele está ativando ele mesmo. Então quando chega aqui, em vez de ele enviar o A, ele volta e ativa ele mesmo. Então, basta a gente colocar aqui o cifrão. E agora quando a gente apertar o A, ele vai enviar o B, depois o A. Certo? Então essa é mais uma das coisas, né, que geralmente a gente acaba precisando fazer e utilizar. Bom, galera, qual outra coisa que a gente tem aqui, voltando lá, a gente tem uma forma de fazer múltiplas teclas, como vocês viram, por exemplo, quando a gente pressionar o A e o B, só que além disso a gente coloca mais outra tecla. Então quando pressionar o A, o B e o C, ele pode fazer uma ação. A gente pode fazer uma forma que isso funcione, A, B, C, D, tudo junto. Como a gente faz? A gente vai utilizar aqui um contexto sensitivo, tá? Que a gente vê aqui nas hotkeys, né? Você vai ver como é que funciona. Então, por exemplo, se você quer que uma determinada hotkey só funcione em determinada janela, isso é bem legal. Às vezes você não quer criar uma hotkey porque você fala, poxa, qualquer lugar que eu tiver, se eu apertar a tecla que eu criei aqui, ele vai fazer uma coisa, mas eu quero que essa ação funcione só em determinada janela. Isso é bem simples. Então, por exemplo, eu quero que quando eu aperto aqui a tecla ESC, ele vai enviar aqui um texto, né? Olá, né? Só que, poxa, se eu tiver aqui no bloco de notas e no Notepad, ó, se eu apertar ESC, ele vai enviar olá para qualquer lugar que eu tiver. Como é que eu faço para ele enviar só, por exemplo, para o bloco de notas e não para o Notepad? Simples, a gente vai criar uma condição de hotkey, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente, antes da tecla da hotkey que a gente está criada aqui, a gente vai colocar um hashtag if, tá? Para começar, a gente tem aqui o if só, tá? Que a gente, como se fosse um if normal, só que ele é voltado só para hotkeys e hotstrings. Então, por exemplo, aqui você vai colocar alguma condição, tá? Qualquer tipo de condição aí, de expressão, que esteja um valor de retorno, tá? Então, para ficar mais fácil, eu vou deixar esse aqui por último, tá? Eu vou mostrar para vocês as outras condições. Então, por exemplo, se a janela estiver ativa, tá? Já mostrei o vídeo de condições de janela, a mesma coisa, só a única diferença é que você acrescenta o hashtag, e esse aqui é voltado só para hotkey. Então, se a janela estiver ativa, qual janela? Vamos lá. Se é a janela do bloco de notas, né? Então você pode abrir o Windows Spy e clicar aqui, ou você pega a classe do executável, ou você pega o título, né? Do bloco de notas, tá? Só que lembrando que se você tiver nomeado aqui e não for sem título, não vai funcionar. Então eu gosto de pegar a classe executável, né?
e vamos colocar aqui e vamos executar. Então, seja, tudo daqui para baixo, tá, galera? Tudo daqui para baixo só vai funcionar se a janela, as hotkeys que você criar daqui para baixo só vai funcionar se a janela do Notepad, do Blockzone estiver aberto. Então, se eu apertar o ESC, ó, ele envia rolar normal. Se eu for nessa janela aqui, eu aperto o ESC, ó, ele não está fazendo nada, beleza? Então, assim, se você quiser tirar isso, você vem aqui, ó, por exemplo, ó, se eu criar a tecla del e colocar aqui send oi, tá? Isso aqui não vai funcionar, só aqui. Ah, eu quero que o ESC funcione só quando essa janela estiver ativa e o del funcione só na outra janela. Aí você pode fazer isso aqui, né? E colocar o nome da janela que você quer. Ou se você fala, não, eu quero só que o ESC funcione, só o ESC funcione nessa janela, mas todas as outras hotkeys que eu criar funcionem em todas as janelas. Aí você desliga, tá? Como é que você faz isso? Você coloca aí o hashtag if. Só assim, o if sozinho. Então aqui, ó, vai funcionar o olá e o delete, né? E aqui o ESC não vai funcionar, mas vai funcionar o delete. Beleza? Então, só para vocês entenderem. Então, a gente tem os outros, igual os outros como janela, tá? Então, se você quiser ao contrário, eu quero que só não funcione nessa janela do bloco de notas. Então, você já vai ver que já é ao contrário, né? Então, só nessa janela não vai funcionar. Então, se eu apertar o ESC não faz nada aqui, se eu apertar o ESC aqui, ele já funciona, beleza? Então, esse aqui já é o contrário. Então, a gente tem, se janela existe, ó, e o if aqui é de alguma condição específica, tá? Então, aqui pode ser qualquer tipo de condição, tá, galera? Então, por exemplo, aqui, se 5 mais 5, ops, se 5 mais 5 for igual a 10, aí o ESC vai funcionar. Só para vocês entenderem. Tá funcionando, porque 5 mais 5 é igual a 10. Tá? Mas se eu colocar aqui 5 mais 5 é igual a 11, estou fazendo uma condição, estou fazendo uma pergunta, uma expressão. Então, se eu apertar o ESC, ele não vai fazer nada, beleza? Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Vou desligar a hotkey aqui, né? Agora que você já entende isso, tá? Como é que funciona, a gente vai fazer a questão de 3 teclas de hotkey. Então, como a gente faz? A gente vai usar aquele outro comandinho. Então, isso aqui é uma expressão, tá? Então, se o retorno dessa aqui, tá? Então, se a gente vai fazer uma condição aqui, a gente vai pegar o estado da tecla A e B. Então, por exemplo, se a tecla A estiver pressionada e, né, vamos fazer a mesma coisa que isso aqui. Então, esse aqui, o e-comercial, assim, é condição, tá? Assistir o vídeo de condição se tiver dúvida. Então, se a tecla A estiver pressionada e a tecla B, aí a gente vai criar uma terceira tecla, que é a tecla C. Então, ou seja, essa tecla C só vai existir e funcionar se a gente estiver segurando, pressionando a tecla A e a tecla B ao mesmo tempo. E aí a tecla C vai passar a existir. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, uma message box. Você pressionou a tecla A, B e C. A, B, C. Só pra gente, né, ilustrar legal. Né? Então, vou apertar aqui a tecla A, a tecla B e a tecla C, tá? Você vê que não precisa o C ali não precisa do tio, porque o C só vai funcionar quando a gente apertar o A, B e C. Então, ó, A e B não faz nada, se eu segurar, A, B e C vai aparecer ali, você precisa na tecla A, B, C. Se quiser que apareça o C ali, a gente já sabe. Coloca o tio. Né? Opa. Então, segurei o A, B e C. Fez a nossa ação ali. Não sei o que aconteceu aqui, galera. Acho que deu uma bugada aqui. Mas beleza, galera. Então, né, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha sido úteis para vocês. Útil para vocês essas dicas. Então, se tiver alguma ideia de dicas voltado para uma coisa específica, alguma dúvida desse vídeo, deixe nos comentários, entre em contato comigo. E é isso, galera. Se inscreve no canal, deixe seu like. Obrigado, galera. Fui!